Senhores e senhoras, hoje nós estamos aqui, né, reunidos para conversarmos sobre uma situação que muito nos aflige. E a gente vai receber, né, para fazer exposição e esclarecimento, porque, como eu falei com os senhores, o encontro vai ser interativo, né? Então façam as perguntas que o doutor Telmo se colocou à disposição para respondê-las, né? Nós vamos hoje conversar, o nosso expositor é o doutor Telmo Garcia Teixeira Júnior, é um nome, né? É um exponente na nossa medicina de infectologia no município de Campos, né? É uma referência em sua especialidade. O doutor Telmo é médico infectologista, é especialista, né, com título pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele atua nessa área há mais de 25 anos, é médico infectologista do Hospital Ferreira Machado, né? E nós queremos, de antemão, agradecer, desde já, não só a OAB, a diretoria da OAB, da 12ª Subseção, né, Campo dos Goitacazes, mas também a Comissão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, né, cujo presidente se faz presente o professor e doutor Cristiano Miller, né, Cristiano Fagundes, são tantos Cristianos, né, na minha vida, doutor Cristiano Fagundes, né. E antes de passarmos a palavra ao doutor Telmo, queremos agradecê-lo, não só pela solicitude, mas como pela presteza, pela atenção, toda a sua disponibilidade voltada para que esse evento, esse encontro de esclarecimento acontecesse. Doutor Telmo, boa tarde. Boa tarde, Léa, tudo bem? Na verdade, é eu que tenho que agradecer, eu não sou muito afeito a ficar me expondo muito, né? Mas quando a plateia, eu estou afeito a ficar toda hora, né, me apresentando, discutindo, porque, na verdade, só que a plateia era muito seleta no seu convite, e eu aprendi uma coisa durante a minha carreira de médico, é que o advogado nunca está longe da gente, né? É uma área que a gente precisa estar interagindo, para estar aprendendo, tanto lá quanto nós, quanto vocês, né? E também falar sobre um vírus que é muita novidade. E tem muita gente dando aula sobre esse vírus, que é um vírus que a gente não conhece, né? A gente tem que ter humildade, tem que ter respeito, né? Eu estava me lembrando, lá em fevereiro, início do ano letivo, eu fui convidado para uma escola para falar sobre o coronavírus e o início dele lá na China. E, de alguma forma, eu também menosprezei, né, a chegada do vírus, porque nós já havíamos passado por uma situação que tem outros 2 coronavírus, um chamado MERS e outro SARS, que foram em anos anteriores ao coronavírus, que também são coronavírus, né, e não se disseminaram pelo mundo como foi o corona. Na verdade, a ideia de tentar fazer interativo é para a gente discutir muito mais em cima de dúvidas, porque senão fica um negócio muito repetitivo, né? E a gente, assim, está ouvindo todo dia, toda hora, já politizou a situação, né, despolitizou técnica. A gente tem que tentar respeitar um pouquinho o conhecimento das pessoas. Tem muita novidade chegando, é um massacre de informações, mas também tem muita informação equivocada, muita informação errada, né, que não convém a gente nem debater sobre ela, mas a ideia é que a gente não tem uma doença nova, que a gente está aprendendo todo dia, sai alguma coisa nova, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente está discutindo ainda sobre o coronavírus, já temos 5 clusters de coronavírus já identificados no mundo, ou seja, 5 variantes do coronavírus, daquele primeiro coronavírus. Então a gente não sabe se algumas pessoas estão evoluindo mal, porque o coronavírus que ela está pegando é mais agressivo, ou se tem alguma relação com o organismo dela. Então, assim, a gente tem que estar preparado para todas as possibilidades. É uma doença, como eu acabei de falar, ela é relativamente nova, mas com muitas informações que a gente pode aproveitar e tentar orientar quem está ao nosso lado, a também não se equivocar e não fazer nenhuma atitude inadequada, e aí aumentar a chance de adquirir a doença. Como é um vírus novo, todos os seres humanos são suscetíveis, todos podem pegar a doença, porque ninguém tem imunidade contra ele nunca circulou na humanidade. Então, isso faz com que todas as pessoas estão possibilitadas de adquirir a doença.
E a gente só vai saber como a pessoa vai evoluir a hora que ela tiver contato com o vírus. Na verdade, a transmissão dele é respiratória, né? E a gente, por exemplo, eu estou desde março vendo todo dia coronavírus e ainda não tive o prazer de pegar, né? Pode ser que eu pegue amanhã, me demonstre amanhã, mas eu tenho o hábito de me proteger de outras doenças infecciosas. Então, fica um pouco mais fácil. Então, muita gente está tendo muita dificuldade de utilizar as suas medidas de proteção. Então, tem algumas características. Por exemplo, as pessoas usam máscara de forma errada. Não adianta só ter a máscara, tem que saber usar. Não adianta a pessoa usar a máscara e manipular a máscara. Não adianta a pessoa usar a máscara e não lavar a mão. Não adianta a pessoa usar o álcool gel de forma excessiva e não lavar a mão. O álcool tem uma função de proteção quando você não consegue lavar a mão. Nada substitui a lavagem das mãos. São coisas que a gente tem que ir desmistificando. A gente usa o álcool gel porque não dá para lavar a mão na rua, não dá para lavar a mão no trabalho toda hora. Então, é uma doença que a gente tem que estar ouvindo, estar receptivo, mas também não absorver coisas equivocadas. Por exemplo, como a gente está vendo, nós infectologistas, desde muito cedo, desde o início da residência, somos habituados a lidar muito com o trabalho científico. Porque como são doenças infecciosas não dá para curar com homeopatia, com reza, com antibiótico, com antiviral, com anti-inflamatório, com corticoide. Então, são doenças mais agressivas. Então, a gente não dá para, por exemplo, acreditar, por exemplo, que existe a defesa de drogas que não estão testadas e comprovadamente sendo eficazes para o tratamento. Então, a gente tem que tentar defender o que funciona, o que não funciona, quando procurar atendimento. Acho que são ideias importantes que acho que vocês podem me provocar e a gente tornar isso um pouco mais produtivo do que ficar repetitivo e ficar um monólogo. Eu acho que isso tem mais importância para a gente poder debater e realmente o que na verdade, angustia as pessoas. A informação errada ou a desinformação. Vocês, como advogados, têm muito mais informação que a população em geral. Mas também tem informações que são truncadas, né? Não tem base científica. E que eu acho que é importante a gente debater hoje. Sem dúvida, doutor Telmo. Porque nós temos, né, uma enxurrada de fake news, nós temos aquelas posturas negacionistas e temos as posturas alarmistas, né? Uhum. E nem tanto ao mar, nem tanta terra, porque a gente, como o senhor falou, advogados, né, devemos sempre primar pelo princípio do meio termo, né? Uhum. E existem várias, vamos dizer, crenças que podem ser verdadeiras, outros, né, folclore, fetiches e tudo mais, como, por exemplo, chegar a casa e tirar a roupa e lavar a roupa. Não adianta colocar no sol, não adianta colocar no varal para dar uma ventilada, tem de trocar toda a roupa. Isso é verdade? Isso tem um fundamento, né, assim, na questão das pessoas da área da saúde, que estão em constante contato com o coronavírus. Então, o fato de você tirar a roupa, trocar a roupa quando chega em casa, é um hábito saudável, mas sem neurose. Por exemplo, a retirada dos sapatos, né, que é uma coisa que se bateu muito, ao chegar em casa tirar os sapatos, não houve até o momento comprovação científica de que fazer isso vai evitar a transmissão da doença. Ela tem importância nas crianças que engatinham, que vão ter contato com o sapato. Porque o vírus fora da célula, ele é muito frágil, ele morre com facilidade. Então, por exemplo, chegar em casa, antes de botar para lavar a roupa, se você tem a oportunidade de fazer isso, botar para pegar sol, os raios ultravioletos também matam facilmente o vírus. Agora, o ideal de lavar seria justamente para poder você diminuir o impacto o máximo possível. Agora, mais importante você chegar em casa é lavar as mãos antes de manipular a máscara, retirar a máscara com a parte posterior dela e lavar o rosto, que não é um hábito que nem as pessoas nos hospitais têm. As pessoas no hospital ficam manipulando a máscara, tira a máscara, bota a máscara, aí tira para almoçar, bota para depois para voltar a trabalhar, a mesma máscara. Então tem toda uma trajetória, um fluxo de trabalho que tem que ser respeitado. Então a questão de trocar a roupa quando chegar em casa é um hábito saudável. No Japão, ninguém entra com sapato dentro de casa. Né? A gente latino entra, sai, a gente está habituado a fazer isso com uma certa frequência. O coronavírus que veio trazer a gente
uma racional de que realmente entrar com a roupa suja da rua na nossa casa faz com que a nossa casa fique portando coisas que não era dela. Então, assim, trocar a roupa é importante, mas o mais importante é lavar a mão, lavar o rosto, retirar a máscara e aí lavar todo o seu rosto após a retirada da máscara. E retirar sempre com a parte posterior, não com a parte anterior da máscara. Esse é um outro hábito que a gente tem que pegar. Se você usa máscara de pano, fazer a higienização da máscara de pano. Respeitar o uso, por exemplo, da máscara, toda máscara, quando você compra, ela diz se ela é descartável, quando é que ela pode ser utilizada. No caso do profissional da saúde, é muito importante que ele não repita. Mas a pessoa que vai para a rua, ela pode usar máscara de pano e lavar a máscara de pano. Agora, em relação à roupa, o impacto, lógico, é muito maior no profissional da área da saúde. Uhum. Ok. Doutor Telmo, pela exposição do senhor, já deu para perceber que tem muitas drogas sendo orientadas ou receitadas, não digo nem receitadas, mas orientadas e, né, que trazem aquela informação que faz a proteção, né, a medida preventiva. Como, por exemplo, né, ivermectina. Uhum. Então, assim, vamos tentar raciocinar. A ivermectina é um antiparasitário, que a gente usa para algumas doenças que provocam doença intestinal. Da onde vem o uso dela? Né? Tanto ela quanto a azitromicina mostraram ação contra o coronavírus in vitro. O que quer dizer isso? Na placa de cultura, quando você faz a cultura do vírus, o fato os vírus terem contato com essas substâncias, houve uma morte maior do vírus na placa, mas não houve ainda comprovação científica disso no humano. Então, a gente não tem a comprovação científica, embora sejam duas drogas que até a gente tem prescrito. Né? Porque, como a gente não tem a comprovação contra, mas tem uma visão a favor, que seria a ação contra o vírus in vitro, fora do corpo humano, a gente acaba usando com mais frequência. Né? Logo no início da doença, porque eles conseguem, teoricamente, a gente não tem comprovação, mas teoricamente, essas duas substâncias conseguem diminuir a carga do vírus. E algumas coisas são importantes. Por exemplo, nas doenças virais, tem 3 coisas que são muito importantes. Né? A virulência, quer dizer, a capacidade daquele vírus de causar doença, a quantidade de vírus que você pega quando você se infecta e o organismo da pessoa que está pegando o vírus. Então, essas 3 coisas são muito importantes em qualquer doença viral. Então, se você consegue, na fase inicial, reduzir a carga do vírus, teoricamente você vai ter uma forma mais branda da doença. Essa é a defesa da azitromicina e da ivermectina. Com relação à hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina e a cloroquina são 2 drogas anti-inflamatórias, que a defesa dela é que ela seria um anti-inflamatório, que se você pegasse na fase inicial a doença, ela conseguia evitar a forma mais grave da doença. Então, todos os estudos com hidroxicloroquina e cloroquina até o momento não indicaram, muito pelo contrário. Houve mais efeito colateral do que o benefício. Então, a gente não tem como defender uma droga que não tem nenhum apego científico, nem in vitro, nem em vivo, e aí, ao contrário, como teve muito uso e ela ganhou muita fama rápido, muita gente morreu da hidroxicloroquina e da cloroquina. Fez arritmia, passou mal, né, infartou, então teve complicações cardíacas graves. A Sociedade de Infectologia do Brasil acompanha a sociedade, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, acompanha o OMS, porque a OMS segue o CDC, que é o órgão do mundo que mais estuda vírus, que mais acompanha a doença viral, que mais tem trabalho científico com relação aos vírus, e principalmente agora com o coronavírus. Acaba centralizando, né, todos os trabalhos acabam passando por eles de alguma forma. Então, não existe até o momento nenhum estudo que indique ou que mostre qualquer benefício da cloroquina e hidroxicloroquina. Foi muito festejado recentemente o uso da dexametasona, né, que é a droga que foi descoberta, que tinha uma ação, que se pegasse na fase adequada, nos 10 dias nos pacientes, mas só nos pacientes que dependiam de oxigênio. Então, a gente, às vezes, usa corticóide, o paciente, quando está muito sintomático, muito inflamado, um processo inflamatório muito grande, a gente usa o corticóide com benefício. É uma droga excelente, dependendo da fase que você usa. Então, esse é um medicamento, tanto a ivermectina quanto a azitromicina, a dexametasona está sendo cada vez mais utilizada, e em alguns casos, com a forma muito agressiva, a gente usa umas doses bem altas de outro tipo de corticóide há algum tempo.
Com relação à cloroquina, às cloroquinas, já falei, e a gente tem ainda uma outra coisa que foi descoberta durante a evolução da doença, que o uso de algumas medicações que previnem a trombose, previnem o coágulo dentro da célula do tecido pulmonar, faz com que grande parte dos pacientes não evolua com uma complicação que é muito comum, tanto no infarto quanto na embolia pulmonar e o êmbolo vascular, que são profilaxias, né, que a gente usa antitrombóticos, drogas que conseguem ser anticoagulantes, não deixam o sangue coagular. Isso também mudou a evolução da doença. Então, essas 4 drogas são as drogas que são prioridades no tratamento do paciente que tem essa doença viral. O que acontece nessa doença viral é que muitos pacientes complicam dela, e aí evoluem com pneumonia em cima da doença viral. E aí você tem que detectar precocemente e entrar com antibiótico também precocemente. E aí você consegue reverter muitos casos. Nós tivemos alguns casos aqui emblemáticos aqui em Campos de pessoas que não tinham nenhuma comorbidade, apesar da idade de 50 e poucos anos, eram atletas, só que demoraram a procurar atendimento médico. Então chegou no 10º dia de doença. E aí quando chega no 10º dia de doença, você só trata as complicações. E dependendo como elas foram instaladas, ela fica numa fase que a gente chama de irreversível. Nós não conseguimos controlar ela. E aí acaba indo para a terapia intensiva, e a gente lá tem que tentar ter o sucesso com as técnicas de ventilação, né, que é uma outra fase da doença que ninguém quer ter. O que é importante nessa doença, que eu acho que todo mundo tem que saber? De cada 100 pacientes que pegam o vírus, 80% deles vão evoluir muito bem sem fazer nada, sem precisar de nenhum medicamento. 14% mais ou menos dos pacientes vão precisar de internação ou atendimento médico hospitalar. E só 5% vão para terapia intensiva, que é a forma mais grave. Então, esses pacientes de 15% a 20% é que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, detectar precocemente e tratar precocemente. Hoje a gente tem um controle muito maior da doença do que tinha 2, 3 meses atrás. Nós temos muito mais conhecimento, muito mais recurso. Existem algumas outras drogas, por exemplo, alguns nomes são muito difíceis de falar, mas é o Remdesivir, que é o único antiviral que teve ação comprovada contra o vírus. Só que só os Estados Unidos têm. Né? Ele estava sendo usado lá para tratar outras doenças virais, foi descoberto que ele tinha uma ação. Então ele não é disponível no Brasil, toda a produção dele, os Estados Unidos não deixou sair dos Estados Unidos, só tem lá. Essa droga não está disponível para todo mundo. E a gente tem os corticoides que a gente chama de que a gente faz pulsoterapia, são nos pacientes muito mais graves lá na frente. E, lógico, os antibióticos que são antibióticos mais potentes, para tratar as complicações. Mas quando chega na fase das complicações, que a gente precisa da ventilação mecânica, a mortalidade fica muito alta. Então a gente tem que tentar, por isso que a gente agora está ouvindo falar muito, né, está em moda falar do tratamento precoce, para a gente poder detectar precocemente, porque você consegue reverter mais casos, se você agir precocemente. Também não tem que entrar em desespero, como a gente falou, 80% dos pacientes, mesmo sem fazer nada, vão evoluir bem, mesmo sem remédio nenhum específico. O importante é a gente ter essa definição. E como que a gente tem essa definição? Normalmente o paciente que vai evoluir mal, ele evolui com tosse, febre e uma doença arrastada, que não melhora. Começa a ter cansaço, falta de ar, né? Cansaço aos mínimos, aos esforços progressivamente. Ou seja, num dia ele está cansado, no outro dia ele começa a ficar mais cansado, e ele começa a ter falta de ar, aos mínimos esforços. E esse paciente tem que ser avaliado. Algumas unidades aqui em Campos montaram o seu centro de Covid e tem um que a gente chama de screening de avaliação, que é ver o oxigênio no dedo, como é que está, colher a gasometria arterial para ver a oxigenação, fazer uma avaliação aos escuta e algumas vezes fazer a tomografia de pulmão. E aí você consegue, na maioria desses casos, detectar quem tem risco ou quem não tem risco. E achar a melhor terapia para eles. Então, hoje, por exemplo, você pega um hospital privado que eu trabalho, começou atendendo 15 por dia, hoje está atendendo 70, 80 por dia. A gente está vendo aqui na cidade uma abertura do comércio, que a gente sabe que ele está estrangulado, que ele está com dificuldade, mas a gente está abrindo no pico da doença. A gente está aumentando o número de casos, as UTIs estão lotadas e a gente continua tendo caso, e a gente, nos próximos 15 dias, a nossa perspectiva não parece ser muito boa. Então, ainda é uma doença que não tem tratamento específico, que a gente não sabe quem vai evoluir mal, e que a gente tem que ter um pouco de respeito. É uma incógnita, né?
Com certeza. Nós não sabemos quem vai evoluir mal, quem vai evoluir bem. Tem algumas características. Pessoas acima de 60 anos, né, pacientes com comorbidade, tipo diabetes, hipertensão, têm uma chance de evoluir pior. Né? A gente não tem visto isso com tanta frequência no Brasil. Nos Estados Unidos, a obesidade, lá tem muito mais obeso que o resto do mundo, sem dúvida. contribuiu muito para a evolução desfavorável. Né? Então, porque o obeso ele já é inflamado naturalmente, já tem um processo inflamatório crônico, que junto com o Covid, isso piora. Entendeu? Então, assim, tem várias. A gente não sabe se o vírus que está rodando no Brasil é o mesmo dos Estados Unidos que é o mesmo da China. Se nós já falamos aqui que tem 5 tipos diferentes já circulando. Como existem já 6 tipos de coronavírus descobertos no mundo que infectam o homem. Então, ele não é uma novidade para a gente. O que foi novidade foi essa explosão de transmissão. Quando ele surgiu, as primeiras estatísticas que foram lançadas falavam que ele era 4 a 5 vezes menos infectivo do que o sarampo. A gente esperava muito mais o sarampo causar problema no Brasil do que o coronavírus. E foi o contrário. A gente está vendo muito coronavírus e não está vendo sarampo, embora estejam acontecendo os casos no Rio de Janeiro. Então, são doenças que a gente tem que ter o respeito, mas também prevenir com o que a gente conhece e ficar aberto para ouvir coisas que podem nos ajudar a pensar de forma diferente. A gente não tem como defender nada radicalmente, nem a favor nem contra. A gente tem que estar receptivo a ouvir, a entender e fazer o melhor para os pacientes. Isso não é fácil, né, porque a velocidade de informação e a quantidade de informação falsa também atropela muito a nossa... A gente tem hoje muito mais perde muito mais tempo tentando convencer as pessoas das coisas que estão erradas do que o que está certo. Então, doutor Telmo, a gente tem uma pergunta aqui da doutora Laura Manhães, se o ivermectina poderia ser utilizado de forma preventiva, uma vez que os efeitos colaterais não são assim, existem, mas não são tão prejudiciais à saúde. Se valeria a pena correr, não é nem correr esse risco, mas provocar um efeito colateral menor na tentativa de evitar a contaminação. Da mesma forma que não tem nenhum trabalho provando benefício, principalmente profilático, não tem nenhum trabalho defendendo o uso profilático da ivermectina, como tem muita gente fazendo. A ivermectina é um antiparasitário, não tem ação antiviral específica, né? Então, assim, por exemplo, semana passada eu recebi ligação de uma pessoa conhecida que falou que já estava na 10ª semana de uso de ivermectina. Quer dizer, ele estava dando para toda a família 2 comprimidos toda semana. Né? Aí ele falou, ninguém pegou, mas 80% não pegou até o momento. 80% das pessoas não teve o coronavírus. Quer dizer, se você não se expuser e tomar a ivermectina, você não vai pegar porque não se expôs, não é por causa da ivermectina. Se você der ivermectina e for trabalhar no hospital, sem máscara, você provavelmente vai pegar. Ela não tem essa capacidade preventiva como nenhum outro medicamento tem. Mas tem muita gente usando. Se você falar assim, eu tenho certeza disso, não. Porque também não tem nenhum trabalho provando o contrário. Só que não tem nenhuma ação da ivermectina preventiva contra nenhum agente infeccioso. Então, faz diferença nesse sentido. Como quando lançaram a cloroquina, as pessoas que usavam cloroquina, que tinha lúpus, artrite reumatoide, não estavam conseguindo comprar medicação na farmácia para dar continuidade ao seu tratamento. O que efetivamente... Era estoque em casa de cloroquina e hidroxicloroquina. Isso não é nas farmácias de todo o Brasil. Então, a gente, assim, defender qualquer coisa nesse momento é até arriscado. Mas a gente tem que tentar trilhar o caminho da ciência, do que tem comprovação científica, do que a estatística nos prova, e a gente vê na prática clínica. Na prática clínica, o que a gente vê no dia a dia, salvar os pacientes, é a ventilação mecânica, o uso do corticoide, junto com o antibiótico, e usar a prevenção de trombose. Esse quarteto de atuação é que salva a maioria dos pacientes. A gente não tem com relação às outras drogas na forma leve. Essa vamos dizer assim, a defesa de muitas pessoas que usam essas medicações nos 80% dos pacientes que vão evoluir bem, entendeu? Não tem como nos agarrar em qualquer coisa e afirmar. Mas é pouco provável que essas drogas até agora não foram comprovadamente, cientificamente comprovadas que elas têm ação, que vão ter daqui para frente. Certo. E com relação
É a forma assim. E como é que é essa contaminação? Esse vírus, ele fica no ar? É, tem que ter o contato com alguém ou com alguma coisa? Ou você, alguém passou com esse vírus há meia hora e ele ficou no ar e eu passei e... Isso é uma dúvida também frequente, né? Nós temos Uhum, duas formas de transmissão, né? uhum, A saliva, né? E a saliva pode transmitir quando você tosse, quando você fala. A gente normalmente uhum, sai gotículas respiratórias, uhum. Esse é o mais comum. cai na roupa, na nossa mão. E tem essas que a gente chama forma de aerossol, que é o vírus que ele entra em suspensão e você entra no ambiente que ele está e aspira ele. O que a gente acredita como Uhum, vírus, a transmissão pela gotícula respiratória é muito maior do que o aerossol. Então, você uhum, está no ambiente onde ele está suspenso no ar, a chance de transmissão é menor do que você entrar em contato com a saliva ou secreção respiratória dos pacientes. Lógico que esses dois juntos, por exemplo, por que a maioria das pessoas infectadas na área da saúde são das unidades de terapia intensiva ou da emergência? Porque são lugares fechados, onde o paciente permanece por muito tempo e fica ali eliminando o vírus. Então, esses ambientes são ambientes desfavoráveis. A gente até, o uso correto, por exemplo, dos consultórios, orienta, por exemplo, você deixar a porta aberta com a janela aberta, mesmo com o ar ligado, para ver a troca do ambiente, do ar do ambiente. Mas se você trocar o ar no ambiente, não tiver as outras posturas adequadas, que é lavar a mão, usar álcool gel, uso correto das máscaras, porque a gente tem visto coisas absurdas. Né? A pessoa usa máscara com o nariz para o lado de fora. Usa máscara, mexe nela toda hora. Usa máscara, bota embaixo do queixo. Então, são coisas que você, em vez de usar máscara ser um fator de proteção, ela acaba sendo um fator de risco. A gente transforma uma coisa que deveria nos proteger em veículo para transmitir o vírus. Então, o uso incorreto, às vezes, é pior do que não usar. perfeito. Então, e quanto ao fator climático, doutor Telmo? Há alguma correlação quando a temperatura é maior? Por exemplo, se nós estivéssemos num inverno rigoroso, ou seja, esse tempo lindo que está fazendo ajuda um pouco a reduzir Havia a uma incidência do vírus? A maioria das doenças virais tem de transmissão respiratória, tem o seu pico durante o período de inverno. E a justificativa para isso é que as pessoas ficam mais confinadas, né, os ambientes mais fechados, a troca do ar é menor, né, as pessoas acabam fazendo utilização de lavagem das mãos em menor quantidade. Isso favorece a transmissão das doenças virais. Então, havia uma expectativa de que o Brasil teria um impacto menor, porque havia uma previsão de um inverno menos rigoroso, como está acontecendo. Mas não houve impacto disso. Até nas cidades e países onde tem frio, onde tem calor, a transmissão não parece ter muita correlação com o clima. Né? O frio não está tendo tanto impacto. E assim, o que a gente vê é que nos lugares onde está fazendo frio, existe uma disseminação até mais lenta às vezes. Então, não tem correlação com o clima essa doença, como tem a gripe. Né? A gripe tem uma correlação grande com o inverno. Né? E ela, no período de inverno, ela tem um pico de incidência. O coronavírus chegou no inverno, mas por uma coincidência. Acho que ele, na verdade, chegou no verão em vários países, né? E está transmitindo lá como está transmitindo aqui. Não, a gente não notou impacto na decisão da transmissão, na redução ou na diminuição da transmissão desse vírus. E é assustador a capacidade dele de se transmitir. Como a gente falou, o sarampo, a gente tinha uma expectativa que o sarampo fosse transmitir muito mais. E a coisa inverteu. Existe um trabalho do pessoal lá, que é, na verdade, vinculado ao CDC e Oxford, que foi feito na Universidade de Pelotas, que provou que no Brasil, para cada uma pessoa detectada com a doença, existem 12 pessoas infectadas sem saber. Então, isso aí no mundo está batendo muito com os números nos números no mundo inteiro, que variam entre 15 e 20. Então, o número de pessoas infectadas é muito maior do que a gente está vendo. Né? A gente vai ter lá na frente a oportunidade de saber isso de forma correta, e a gente tem que saber como ele se comporta na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, porque nem sempre é igual de país para país, de estado para estado.
Doutor Telmo, há já algum posicionamento científico quanto à reinfecção? Né? Não, na verdade, existe assim, existem alguns trabalhos isolados, principalmente na China e na Itália, mostrando que houve uma nova infecção pelos mesmos coronavírus ocorreu, mas não se sabe o impacto clínico disso. O que a gente acredita que vai ser, que a gente vai ter igual os outros coronavírus, igual o vírus da gripe, que é uma proteção temporária após a infecção. Uhum. Então, o que a gente acredita que, normalmente, nesses vírus respiratórios, variam de 6 meses a 2 anos. Então, por isso que é importante. As pessoas acham que quando, vou fazer o diagnóstico sorológico, vou fazer o diagnóstico do coronavírus, e aí posso abandonar tudo. Não. A gente tem que continuar se protegendo, tem que continuar orientando a quem foi infectado de usar as medidas protetivas, porque não só ela pode reinfectar, a gente não tem essa certeza que não ocorre, como ela também pode virar um veículo de transmissão. Ela entra em contato com o vírus, transmite o vírus sem ter a doença. Então, ela vira mesmo que um vetor, ela transmite a doença. Uhum. Então, é importante que as pessoas continuem se protegendo, mesmo que as que foram infectadas. Então, como eu estou olhando aqui no nosso chat, o doutor Fábio Azevedo Cabral fala: o isolamento é o melhor remédio. Sem dúvida. É o mais seguro, né? O isolamento, mas se você não tiver postura nas outras coisas, só o isolamento, nós não vamos poder ficar isolados o resto da vida. Né? Nós temos um período de isolamento. Isso que é importante as pessoas entenderem. A gente tem que aprender a conviver com essa doença, mas respeitando. Se ela elevar, nós temos que fazer o isolamento. Se ela relaxar, a gente tem que voltar a viver próximo do normal que a gente estava vivendo. Mas é a história do novo, né? Nós temos que ter uma nova postura, um novo posicionamento e também raciocínio. O grande problema que eu acho é que a nossa população não está preparada para isso. É diferente você falar lá nos países, né, do norte da Europa, pedir a população para colaborar, eles vão entender. Sim. Mas no Brasil não existe a colaboração. As pessoas não dão importância, acham que não tem, né, não vai ter repercussão, e a gente não consegue adesão às medidas. E o Brasil é um país muito populoso, né? Então é um país que é difícil a gente controlar e tentar convencer, né? E ainda mais se tem gente falando o contrário. Se a gente pegar pessoas falando o contrário uma da outra, dificulta mais ainda o entendimento, né? É verdade. Mas o isolamento tem importância vital, né? Vital, principalmente na desaceleração da doença. Porque, assim, como a gente falou antes, é um vírus que ninguém nunca teve, então, se a gente não tiver vacina, que é a única situação que vai realmente reverter a doença, é a vacina. Se nós não tivermos a vacina, nós vamos ter que conviver com essa doença durante muito tempo. E ela vai, de alguma forma, pegar pessoas ao longo dessa história. A gente espera que a vacina chegue logo e tenha eficácia para a gente bloquear realmente essa transmissão. Uhum. Mas, enquanto não, a gente vai ter que viver com essa realidade, né? E adotar um comportamento adequado para essa nova realidade, né? A questão da postura. Adotando essas medidas de higiene que o senhor orientou e que a gente já vem ouvindo, mas uns dizem que sim, outros dizem que não, né? E tem aqueles que entram em pânico, tem os negacionistas, que nada vai acontecer, isso aí é invenção, né? Então, a gente tem que ter um meio termo. A doutora Renata está falando que aqui é uma bagunça, a Ione Paiva está falando que os fake news dificultam muito, prejudicam, né? Aliás, prejudicam em todos os sentidos, né? Ele nunca ajuda em sentido nenhum, né? O Brasil, por exemplo, tinha recebido em 2016 o certificado de erradicação do sarampo. 2 anos depois entra em epidemia de sarampo de novo. Isso é uma coisa que é inacreditável. Depois você inconcebível, né? Sim, é absurdo. E isso aconteceu porque, ao longo dos anos, houve muita coisa por trás disso, no sentido de fazer com que a população não vacinasse, porque vacina traz doença, vacina traz problema, né, dá complicações. Então, isso foi uma coisa que foram fakes, que foram lançadas ao longo dos anos, também não houve um combate do mesmo nível, e aí chegou nesse ponto. A gente tem que tentar não deixar isso estar acontecendo no coronavírus, senão a gente nem saiu nem da metade da primeira onda, a gente não vai falar em segunda onda, a gente não vai sair da primeira. Então, o Brasil ainda não passou a primeira onda, nem a metade dela. O pico
que a gente chama de pico, que a gente ouve falar em outros países, vai atingir um pico e não se sabe quando vai atingir o pico. Né? Essa história do pico tem importância no seguinte sentido: chegamos ao limite, agora vamos começar a preparar a saída. Né? Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo algumas saídas no meio da subida da curva. Campos, eu falo assim, não tem leito disponível. Se houver uma explosão daqui a 15 dias, não vai ter leito disponível para todo mundo. Isso é uma situação visível, fácil de entender, e que a gente está correndo risco. E se você for na rua, as ruas estão cheias. Tem gente que realmente não precisa estar na rua, tem gente que pode não estar e está. É isso que é dúvida. Doutor, teve a seguinte notícia no jornal, na chamada, o comércio voltou a funcionar, as ruas cheias e as vendas pequenas. Ou seja, ninguém foi para comprar, né? Ninguém foi. A maioria não foi para comprar, foi para passear. Resolveu uma outra coisa. Quando a gente fala no Brasil de isolamento social, e a gente vê que a população brasileira, grande parte dela vive nas favelas, onde só tem um cômodo, e às vezes moram 10, 12 pessoas, como é que você fala isolamento social? Então, não tem saneamento, não tem água para lavar a mão, não tem dinheiro para comprar um sabão. Então, como é que a gente vai falar isolamento e de medidas de controle num país que é totalmente desorganizado? Então, se você for ver ao longo dos anos, a desorganização do SUS, que a gente elogia, que na teoria é maravilhosa, mas na prática funciona muito pouco. Então, aí ao longo dos anos, isso não é desse governo, não é do governo anterior, são de vários e vários anos. Essa desorganização, a falta de planejamento, quando você joga um coronavírus no meio dessa situação, fica impossível controlar. E aí mostra a nossa a nossa incapacidade de organizar uma ação que possa ser direcionada para combater isso. A gente quer registrar a presença do nosso presidente, o doutor Cristiano Miller, né? Agora o doutor Cristiano Miller, né? Nós estamos verificando aqui que o doutor André Peralva fala do hábito, né, de dar as mãos, né, às pessoas e depois não fazer a higiene adequada, né, gera um risco. O doutor Cristiano Miller está dando aqui, nos cumprimentando, uma boa noite. Boa noite, Cristiano. Doutor Cristiano, gostaria de falar alguma coisa? Ok. Então, doutor Thelma, a gente está verificando aqui que as perguntas, né? Porque a exposição do senhor foi muito abrangente e esclarecedora, né? Aí acaba não ensejando perguntas, porque a abrangência na abordagem do tema acaba respondendo às perguntas, né? Vou não encerrar ainda, né? Mas agradecer o senhor pela participação. O senhor gostaria de fazer mais colocações ou já... A única coisa que eu acho é que categorias como as nossas, médicos, advogados, dentistas, são pessoas que podem fazer um pouquinho de diferença, né? E de alguma forma, orientando as pessoas de forma correta. Né? Por exemplo, os dentistas usam máscaras há muito tempo, os médicos também. Mas aí o uso correto delas nesse momento é importante, orientar a população, retirar qualquer pensamento que seja equivocado, ajuda a coisa a evoluir melhor. Né? E acho que você tem um compromisso com isso, independente de não ser da área da saúde, mas orientar as pessoas a fazer as coisas corretas, básicas, ajuda demais. E a diferença da gente para o primeiro mundo é exatamente o que as pessoas fazem o que tem que ser feito. E a gente não faz. Sim. Então, uma questão, no momento, uma questão de educação também, né? Isso. De solidariedade, de educação. Isso. E Virgínia está mandando os parabéns, parabenizando o senhor, doutor Thelma, uma ótima explicação do tema. Uma outra coisa importante, que assim, nunca houve, eu estou vendo aqui uma das pessoas participou ali falando do uso das máscaras. Acompanhando, né? Não tem, eu vi aqui, não tem nenhuma educação durante a formação médica
formação de enfermagem, do uso correto das máscaras. Então, isso também pegou todo mundo, de alguma forma, vulnerável. Né? A máscara ela tem que ter toda a vedação da face, queixo, lateral, e ela tem que ficar sem mexer. Então, poucas máscaras conseguem fazer isso. Se você for ver, muita gente está usando máscaras, todas estilizadas, né, levantando o nariz fica para fora. Então, tudo uso incorreto. E aí a gente não tem ninguém para falar o contrário. A máscara ela tem que ter vedação, ela tem que ter, né, rodar a sua face, proteger a sua face e não ser manipulada de maneira alguma. Então, a gente tem que orientar as pessoas a fazer isso, porque a maioria das vezes você vê a pessoa mexendo na máscara o tempo todo, a máscara perde qualquer eficácia. Então, também não vejo ninguém orientando isso em lugar nenhum. Né? A gente fala da lavagem das mãos, do álcool gel, e não o uso correto das máscaras. Não adianta ter máscara e usar de forma incorreta. Não adianta ter máscara e não botar na hora certa. Né? Às vezes a pessoa bota e aí vai para a rua e tira para conversar com outra pessoa. Então, já perdeu completamente o sentido do uso. Muito importante é a gente não deixar se contaminar por informações incorretas. Hoje você tem sites que são confiáveis, os sites, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia está sempre se manifestando. Ela, para poder aumentar a credibilidade dela, se associou à Associação Médica Brasileira, nas normativas e sugestões. Existem outras sociedades se manifestando também, mas raramente você vê a sociedade se manifestando com fake. Não tem como ter fake nas sociedades, porque elas são baseadas em ciência. E a gente, como infectologista, tem que defender o que é possível para comprovar. Com relação às drogas que não têm comprovação, vocês sabem mais isso que eu, mas a gente lá, em alguns lugares que a gente atende o Covid, o que a gente fez? Para as drogas que o Conselho Federal de Medicina, vocês acho que tiveram essa notícia, liberou os médicos para uso das drogas que eles acharem mais adequadas. Como não tem nenhuma droga cientificamente comprovada com ação, ele liberou o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Só que, ao mesmo tempo, o Conselho Federal de Medicina recomendou que fosse feito um documento, um formulário, onde o médico prescritor e o paciente que vai fazer uso saibam dos riscos que existem no uso da medicação, para proteger as instituições, porque as instituições não podem defender o uso incorreto das medicações. Então, essa questão do formulário, nesses lugares, eu estou falando para um dos lugares onde eu trabalho, foi feito um formulário, e se o médico que está de plantão decidir que ele quer passar cloroquina, hidroxicloroquina ou qualquer outra droga, ele preenche o formulário, explica para o paciente, e o paciente assina junto com ele esse formulário, tentando, de alguma forma, entender o que está acontecendo e defendendo a sua posição. Mas não existe uma defesa institucional de medicações que não podem ser prescritas por não terem comprovação científica. Então, a Sociedade de Infectologia lançou um manifesto agora, há cerca de 10 dias, discutindo todas as drogas que existem, que foram, né, tirando de todas as dúvidas em relação a todas as drogas existentes que estão sendo colocadas. Então, isso que eu falei para vocês é um resumo delas. O que tem comprovado é o corticoide, é o anticoagulante, é o antibiótico, né, e alguns pacientes o uso de substâncias na fase inicial anti-inflamatórias. Só o resto não tem comprovação. Então, muito mais a orientação, fazer precoce o tratamento e não ficar em pânico, porque o que acontece também, por exemplo, vocês também tiveram notícia que saiu, a ANS liberou no rol de procedimentos o uso da sorologia, que é a dosagem de anticorpos no organismo para fazer o diagnóstico. Então, hoje houve uma procura enorme dos consultórios de emergência querendo fazer sorologia. Aí eu te falo que 20% das pessoas que tiveram coronavírus na sorologia nunca vai dar positivo. Que quando você faz a sorologia, a doença já foi embora, já acabou. E que grande parte desses pacientes, mesmo tendo anticorpos, não é sinal de proteção. Qual é a vantagem de fazer sorologia? Depois disso que eu falei. Muito restrita. Só que existe a procura muito grande. Então, desfazer todo esse pensamento, desfazer as notícias erradas, é o nosso compromisso na área da saúde, mas é muito desgastante. Então, um atendimento do paciente com suspeita de Covid leva de 1 hora, 1 hora e meia. Que além disso tudo que você tem que conversar, em muitos casos tem que fazer gasometria arterial, alguns exames de sangue e fazer a tomografia, que é o que também define gravidade. Então, são muito trabalhosos os casos. Né? Então, e aí os centros de Covid que foram montados no município estão dando conta de alguma forma.
Só que o número de casos em Campos, a gente não sabe detalhado. Muitos casos em Campos foram tratados como síndrome gripal, ou síndrome de resposta aguda grave, né, resposta aguda grave, que não foram feitos testes, porque não existem os testes para fazer em todo mundo. Não, é uma outra coisa que as pessoas não conseguem entender, que se a gente for usar em todo mundo que quer fazer, quer saber, não vai ter insumo para fazer em quem precisa. Ou seja, nos casos graves, nos casos de risco de complicação, nos casos que estão internados, não tem insumo para fazer em todo mundo. Não é só no Brasil, não é só em Campos. No Brasil, no mundo inteiro não tem insumo. Por isso que foi tomada essa decisão de não fazer em todo mundo. Isso é uma outra coisa que está dificultando o entendimento da doença, entendeu? Então, assim, tem muita coisa ainda a ser revelada, mas hoje já tem um caminho. A maioria dos pacientes está sobrevivendo, a maioria dos pacientes a gente está tendo um pouco mais de controle, pacientes de risco estão sendo salvos, e a maioria dos pacientes está alta quando estão internados. Que bom, isso é uma boa notícia. Virão muitas, mas ainda vai demorar um pouco. Mas virão, se Deus quiser. A Vitória está falando que aqui, né, que fica difícil para o estudante da área de saúde, como odontologia, medicina, entender se o uso da máscara, a forma correta do uso da máscara. Imagine as pessoas, né, que não estão nessa área, não são dessa área, ou pessoas até que não têm instrução. E a doutora Laura comenta o seguinte: as máscaras descartáveis são melhores do que as reutilizáveis, né? Nesse caso, seria a hipótese? Depende. Usar e jogar fora? Depende do tipo de máscara. Existem vários tipos de máscaras. Existem as máscaras que a gente chama de máscaras de pano, que está todo mundo usando. Essa ela pode ser lavável, que o intuito dela é proteger as pessoas que estão de menor risco. E existem outros dois tipos de máscara que a gente usa em hospital, que é a máscara cirúrgica e a máscara chamada N95. A máscara cirúrgica, se 2 pessoas usarem máscara cirúrgica, a proteção é muito boa. Mas a melhor máscara é a N95. A N95, essa que a gente está, que é azul, tem a cor azul clara, ela é a mais usada pelos profissionais expostos. Ela consegue proteger e ela, por exemplo, a gente usava muito para tuberculose e para meningite. E a gente conseguiu usar a mesma máscara por 30 dias se você conseguisse preservar ela. A máscara cirúrgica tem que ser trocada a cada 2 horas, porque a própria respiração vai alterando a função dela. E essa máscara N95, que é aquela azul, ela tem uma proteção mais longa. Só que no coronavírus, se a exposição for muito grande, você também tem que trocar uma por dia, não dá para tirar. A vantagem dela é que ela tem uma proteção maior, ela filtra melhor do que a máscara cirúrgica. Mas a máscara também usada de forma correta, se eu e você estamos usando a máscara cirúrgica, ela funciona melhor se só um de nós 2 usar. Todo mundo usando, ela tem um fator de proteção maior do que uma pessoa usando e outras não. Então, dentro do hospital é obrigatório o uso. Então, assim, a máscara descartável, a gente tem que sempre utilizar a recomendação do fabricante, porque a recomendação do fabricante é baseada também em artigo científico. Então, existe um manual do Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária de quais os tipos de máscara e para que elas servem. Isso também foi uma coisa que não foi usada, é um trabalho muito bacana do Ministério da Saúde, com muito material científico, e pouca gente fala dele. Ele poderia ter sido transformado de uma maneira mais didática e ser distribuído para a população em geral. Uma cartilha, né? Uma cartilha de uso, isso não está sendo trabalhado. Então, assim, está muito mais criando a sensação de desgoverno, uma sensação de política na situação do que realmente técnica, né? Que a gente poderia estar aproveitando para poder falar de um assunto que pudesse dar retorno para a gente. Ser útil, né, à sociedade, à comunidade. Sim, sim. Bem, então, meus amigos, vamos ver se a gente tem alguma pergunta, algum comentário. Doutor Telmo, o senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Não, acho que os assuntos foram variados e, assim... bastante abrangentes. Só que são temas ainda, vamos dizer assim, que algumas coisas ainda obscuras atrapalham a gente a falar mais. Mas no sentido da transmissão das medicações, isso não tem nenhuma novidade por enquanto. O que a gente tem que torcer agora, para poder haver
uma reversão do que a gente está vivendo, desse dia a dia que a gente está vivendo, só tem uma coisa que vai poder fazer isso, que é a vacina. Então, a gente tem que torcer muito, todo mundo, se unir em pensamento positivo para que essa vacina não só saia logo, mas saia com eficácia. Né? Talvez seja, na história do mundo, a vacina que tenha saído mais rápido em toda a história das vacinas. E se a gente vai torcer para que ela funcione. Então, se ela funcionar, existe uma possibilidade de setembro ou dezembro a gente ter notícias com relação à eficácia desses primeiros testes. E é que realmente é o que vai fazer diferença nessa doença. Em doença viral, o que faz a diferença não é o antiviral, é a vacina. Lógico que a gente não tem vacina para toda doença viral, que não existe como você fazer vacina para toda doença viral, visto que a maioria das doenças virais são de boa evolução. Então, você acaba não investindo em vacina para elas. Mas é a única saída que nós vamos ter. Então, o resto, a gente ainda não tem nenhuma droga eficaz, nenhuma ação que a gente possa fazer que a gente fique seguro. É usar a proteção, torcer pela vacina e fazer a nossa parte. Ok. E se Deus quiser, daqui a setembro, outubro, novembro, a gente vai fazer uma outra reunião dessa para dar uma boa notícia, né? Uma boa nova, né? Doutor Telmo, desde já, a gente agradece a presença do senhor, a disponibilidade, toda a sua solicitude em comparecer aqui e nos prestar esse esclarecimento maravilhoso. E para encerrar o nosso encontro, eu vou convidar o doutor Cristiano Fagundes, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, para falar palavras de encerramento, para fazer o encerramento, né? Mas desde já o nosso eterno agradecimento. Doutor Cristiano Fagundes. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os colegas, advogados e demais participantes. Doutor Telmo Teixeira, a 12ª subseção agradece a sua disponibilidade. O conhecimento aqui hoje adquirido, doutor Telmo, certamente ele há de ser multiplicado. Então, essa conversa de aproximadamente 1 hora, ela é de uma importância social muito grande, porque tudo que nós aprendemos aqui hoje, poderemos imediatamente levar à frente. Então, a gente agradece demais essa aula e registramos também que a OAB está sempre de portas abertas para o senhor, para discutir essas questões. Até porque, doutor Telmo, saúde é um direito social. Então, a gente tem um médico do gabarito do senhor conversando sobre saúde, a gente só tem a agradecer em nome de toda a sociedade campista. Parabéns à doutora Leia pela iniciativa de fazer o convite, pela condução do trabalho e boa noite para todos os colegas. Boa noite a todos. Eu que agradeço, tá bom? À disposição. Obrigada, doutor Telmo. A gente vai encerrar o encontro agradecendo a todos que participaram e até o próximo. Um abraço.